Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer a correção aqui da prova rapidamente para você, tá bom? As questões também elas mudam às vezes a numeração de uma prova para outra, tá bom? Porque são números aleatórios para ficar diferente de uma pessoa para outra, tá? E também a ordem das questões também podem ter mudado para vocês na hora de fazer a prova, tá bom? Então eu vou começar aqui pela questão que falava sobre o Enem, certo? A prova do Enem, a média das notas foi 474 em matemática, desvio padrão de 150. Suponho que a distribuição das notas seja normal, né, aproximadamente normal, com a probabilidade de sortear alguém que tirou acima da nota mínima para ser aceito no ProUni, 450 pontos. Tá bom? Então, como que eu ia fazer essa questão? Então, o meu X ali, que é as notas, certo? Tem distribuição, o que, que ele está dizendo? Tem distribuição com média 474 e desvio padrão 150, ou seja, variância 150 ao quadrado. Né? Então, quer saber a probabilidade de eu sortear alguém e essa pessoa ter tirado mais de 450. A probabilidade de X ser maior que 450. A probabilidade de X ser maior que 450 é igual à probabilidade, ou seja, enquanto eu estou lidando com o normal, eu sempre tenho que padronizar meus dados para encontrar essas áreas, certo? Para encontrar essas probabilidades. Então, a probabilidade de X ser maior que 450 é igual à probabilidade de Z, sendo que Z tem a distribuição normal padrão, tá bom? Desse valor padronizado. Como é que eu padronizo esse valor? 450 menos a média dividido pelo desvio padrão, que é 150. Tá certo? Então eu encontro aqui a probabilidade de Zzinho ser maior que menos 0,16. Tá certo? Se você for ver qual é a probabilidade de ser menos 0,16, lembrando que a distribuição normal padrão só tem Zzinhos positivos. Não precisa ter os negativos, porque a gente consegue ali com uma soma ou subtração encontrar os valores para os negativos. Então, o que, que ele diz aqui? Ó? Tá vendo essa área? Observe bem esse gráfico. Ele está dizendo que os valores maiores que esse Zzinho dá essa área aqui, ou seja, essa probabilidade aqui. Então lá está dizendo 0,16. 0,16 eu vou colocar aqui, dá 0,4364. Né? O que quer dizer que acima do 0,16 positivo, né? Acima do 0,16 positivo, eu tenho 0,4364. Ou seja, abaixo do menos 0,16, já que a distribuição é simétrica, né? Então, se a probabilidade de Z ser maior que 0,16 é 0,4364, então a probabilidade de Z ser menos que menos 0,16 é 0,464. Tá? Só que aqui eu quero saber a probabilidade de X ser maior e não menor que menos 0,16. Então, eu tenho que pegar 1 menos, certo? Então, essa probabilidade eu sei que é 0,4364, é o que está dizendo a tabela. Então, eu tenho que pegar 1 menos e descobrir qual é essa área aqui, que dá 0,5636, tá? Ou 53,36%, tá bom? Eu sei que alguns alunos erraram isso na prova, colocando essa probabilidade aqui, 0,4364, 43,64%. Aí eu dei meio ponto para quem chegou, para quem errou a questão, colocando 43,64%. Tá? As pessoas também que fazem arredondamento e tudo mais, não tem problema, tá? Ali eu coloco uma margenzinha de tal forma que eu pegue, inclusive, os arredondamentos, tá? Vamos para a próxima questão. Nessa segunda questão aqui, então, uma amostra de notas de 6 alunos de História indicou média de 18 e desvio padrão de 12,2. Então, fiz uma pequena amostra de 6 pessoas apenas, né, de alunos de História, e encontrei uma média na nota de 18 e desvio padrão de 12,2. Tá certo? Então, essa distribuição é aproximadamente simétrica. Eu quero saber qual é a média de todos os alunos. Né? Não só desses 6, mas de todos os alunos. Para saber a média de todos os alunos, eu preciso fazer um intervalo de confiança. Né? Aqui, neste caso, eu estou pedindo só a margem de erro. Eu quero só a margem de erro. Né? Qual o erro amostral?
né? Então a gente vem aqui, eu preciso utilizar essa formulazinha aqui. Deixa eu até crescer ela um pouco, para a gente ver melhor. Tá certo? Então o que a gente aprendeu na nossa, no nosso curso? Que o intervalo de confiança é x barra menos tzinho S dividido por raiz de n e x barra mais esse mesmo erro amostral. O erro amostral é só o que soma e subtrai, né? A margem de erro é aquele valor mais, menos, ou aquele valor mais. Tá certo? Então a margem de erro é este valorzinho aqui, que subtrai e que soma a média que eu encontrei na amostra. Então, esse erro amostral vai ser T que vem da distribuição T de student. Preciso utilizar, principalmente nos casos de amostra pequena, eu preciso sempre utilizar a distribuição T de student, tá bom? Eu tenho aqui o S aqui está representando o meu desvio padrão. O desvio padrão foi calculado aqui 12,2, tá certo? E meu N, que é o tamanho da amostra, que é 6. Agora eu só tenho que saber o valor do meu T. Para saber o valor do meu T, eu preciso calcular uma coisa que chama grau de liberdade. O grau de liberdade aqui, nesse caso, é N menos 1, ou 6, né, o tamanho da minha amostra, 6 menos 1, que é 5, tá bom? Olhando aqui na minha tabelinha, na minha T de student, como eu estou procurando um nível de confiança de 95%, eu tenho que encontrar um T, tal que de menos T a T, eu tenho 95% da minha informação. Certo? Aí também uma distribuição muito parecida com aquela distribuição normal padrão, que é uma distribuição simétrica, né? Então, se de menos T a T eu tenho 95% da informação, e essa tabelinha aqui dá o valor de T, e aí dá essa área aqui, depois de T, acima de T, certo? Então, eu preciso encontrar um Tzinho, aqui também só tem os valores positivos do T, né? Então, eu preciso encontrar o Tzinho que está de menos T a T, tem 95% da informação, ou seja, acima de T e abaixo de menos T, eu tenho 5% da minha informação, né? Sendo que 2,5 para cada lado. Então, preciso procurar essa área que aqui está vendo, ele só diz o lado right, só diz um lado. Então, desse lado aqui tem que ter 2,5% da minha informação. Onde é que está aqui? Na primeira linha aqui vão estar as áreas, né? Ou as probabilidades, que é aqui 0,025, ou seja, 2,5%. Aí eu vou colocar aqui 2,5% no grau de liberdade, né? Degrees of Freedom, 5, que é n-1. Então é 2,571, tá bom? Esse vai ser o valorzinho, né? Tá aqui, ó, 2,571. Esse vai ser o valorzinho do meu T. É só substituir os valores e encontrei 12,81 para a minha margem de erro. Só voltando aqui rapidinho. Nessa questão, algumas pessoas não souberam, não encontraram, não utilizaram o valorzinho de T, mas utilizaram o valorzinho de Z, né? Z aqui com 95% seria 1,96. Então, você está errado. Tem que usar o 2,571. Mas a pessoa chegou quase lá. Então, quem usou 1,96 aqui, eu dei meio ponto, tá bom? Considerei metade da questão. Agora vamos para a questão 3. Na questão 3, o consumidor de certo produto acusou o fabricante dizendo que mais de 20% dos produtos, das unidades, apresentam defeito. Então, provavelmente tem alguma coisa ali dizendo que no máximo vai ter 20% de defeituosos. E aí ele pegou uma amostra de 100 peças e encontrou 28 peças defeituosas. Então, cria um intervalo de confiança de 95% para esta proporção, certo? Como é que eu vou criar um intervalo de confiança para uma proporção? Vou utilizar essa formulazinha aqui, certo? P chapéu, que é a probabilidade que eu encontrei na amostra. A probabilidade que eu encontrei na amostra foi quanto? 28 peças em 100, ou seja, 0,28, tá bom? Vezes o Zzinho. O Zzinho depende da confiabilidade que eu escolher. Eu escolhi aqui a confiança de 95%, certo? Então, a gente tem que encontrar um Zzinho, tal que de menos Z a Z, eu tenho 95% da minha informação, né? Então, aqui, vou mostrar aqui para vocês.
A distribuição Z, ó, ele mostra que o Z, a tabelinha Z, só tem os valores positivos de Z. Por quê? Porque não precisa dos negativos, né? Por analogia, somando, subtraindo, você encontra os valores negativos também. E aí ele te dá a área depois do Z. Ok? Então eu preciso encontrar um Z tal que de menos Z a Z eu tenho 95% da minha informação. Ou seja, mais que Z e menos que Z eu tenho 5% da minha informação. Como é simétrico, isso é simétrico, essa distribuição é simétrica, então eu tenho 2,5% para cá e 2,5% para cá. Então vou ter que encontrar um valorzinho aqui que seja 2,5. Eu já sei que é o 2,5 está aqui. Ou seja, o meu Zzinho é do valor 1,96. Tá bom? 1,96. É um valorzinho que vocês já estão bem acostumados. Né? Então aqui, ó, só para mostrar aqui graficamente o que eu estou querendo dizer desde o início. Ó. O que está dizendo lá a minha tabelinha normal padrão? O meu Z é igual a 1,96. Então essa área aqui tem 0,025 ou 2,5%. Logo, essa área menor que menos 1,96 também tem 2,5%, porque isso aqui é uma distribuição simétrica. Se aqui tem 2,5 e aqui tem 2,5, soma 5. Então, entre Z e menos Z, eu tenho 95% da minha informação. Por isso que eu escolho aqui, porque a minha confiança é 95%. E aí eu substituí aqui o P-chapéu por 0,26, que é a probabilidade de defeituosos que eu encontrei na minha amostra, e N aqui é 100. Substituindo, eu encontro o intervalo de 19,2% até 36,8%. Tá bom? A gente tinha que marcar aqui esse aqui. Quem acertou, acertou. Quem errou, errou. Aqui é na próxima. Numa cidade com 55% das pessoas são a favor do projeto A, 45% são a favor do projeto B. Numa amostra aleatória de 100 pessoas, novamente uma amostra aqui de 100 pessoas, qual seria a probabilidade da maioria ser a favor do projeto B? Então, primeira coisa, qual é a probabilidade, qual é a maioria aí? A maioria tem que ser 51, 52, 53, ou seja, se eu tenho 100 pessoas na minha amostra, a maioria é 51, 50 não é maioria, né? Porque aí vai ter 50 de A e 50 de B. Né? Precisaria ter 51 de B, aí é a maioria B, tá bom? Então, e 45% é a favor do B aqui. Então, isso aqui tem uma distribuição binomial, né? Então, X representa o número de pessoas a favor do projeto, do projeto B. Então, ele tem uma distribuição binomial com os parâmetros N, P. O parâmetro N aqui é o tamanho da amostra 100 e P é a probabilidade de sucesso, ou seja, ser a favor do projeto B, que é 45%, ou 0,45. A gente sabe que numa distribuição normal, a esperança de X, ou a média, né, a média dessa distribuição, né, essa aqui a gente chama de esperança, né, análogo à média, é N vezes P, ou seja, 100 vezes 0,45. 100 vezes 0,45 é 45. Certo? E a variância de X é N vezes P vezes 1 menos P. Ou seja, 100 vezes 0,45 vezes 1 menos 0,45, que deu 24,75. Nós sabemos que quando o N é grande, para uma distribuição binomial, essa distribuição do X vai se aproximar de uma distribuição normal. Só que os parâmetros da normal não é o N e o P, é a média e a variância. Então, vou utilizar essas informações aqui. X tem distribuição normal, né, aproximadamente normal, 45 e variância 24,75. A distribuição binomial, ela é discreta, ou seja, o x ali ele só tem valor 1, 2, 3 valores inteiros, não tem valor com vírgula e tal. E a normal é usada para representar variáveis contínuas, certo? Então eu preciso fazer uma correção de continuidade, que eu até coloco aqui para vocês fazerem. Então a probabilidade, né? Então a minha binomial só tem valor lá 50, tem o valor 51, não tem valor com vírgula. Então não tem 50,5, não tem 50,2, não tem 51,5, não tem esses valores. Então a binomial tem o valor 50, o valor 51, o valor 52, o valor 53, certo? Então, como que eu vou calcular a probabilidade de x ser maior que 50, né, ou ser maior ou igual a 51,
Utilizando a distribuição normal, aí eu preciso fazer uma correção de continuidade. Então, como que é a correção de continuidade? Para o valor 50, ele vai de 49,5 a 50,5. Para o valor 51, ele vai de 50,5 a 51,5. Então, como eu quero a probabilidade de x ser maior que 50 ou x ser maior que 50, ser maior ou igual a 51, na distribuição normal isso vai ser x ser maior que 50,5. Tá certo? Então, como isso aqui é uma distribuição normal, eu preciso, para achar esse valor, padronizar. O que é padronizar? É subtrair pela média, que é 45, e dividir pelo desvio padrão. O desvio padrão, essa aqui é a variância, 24,75. O desvio padrão é a raiz disso. Tá certo? Então, vou encontrar um zzinho com a probabilidade de z ser maior que 1,11 mais ou menos. Então, eu vou lá na minha tabelita, certo? Vou procurar aqui 1,11, certo? Então, eu encontrei aqui 13,35, certo? Aqui eu tenho aqui 1,11, eu tenho 0,1335. Logo, a minha resposta aqui é 13,35%. O que que acontece? Eu sei que algumas pessoas não conseguiram fazer, ou não fizeram, não entenderam, ou fizeram de forma um pouco errada a correção de continuidade. Então, se você fez maior que 50, maior que 51, não tem problema. Sua resposta também deu. Não. Se você fez certinho a correção de continuidade, eu te dei a pontuação completa, tá? Se você fez sem correção de continuidade, eu te dei meio ponto nessa questão, tá? Ok. Agora vamos para a próxima questão, questão 5 aqui. Nem sempre elas saíram nessa mesma ordem, tá? Com o objetivo de estimar o tempo médio de um caixa para atender um cliente, planeja-se fazer um levantamento. Qual o tamanho da amostra aleatória? Então a gente quer saber qual o tempo médio que um caixa demora para atender os clientes. Então a gente vai fazer uma amostra, certo? A gente não quer que esse erro seja superior a 2,2 segundos, ou seja, o tempo de atendimento ele está na casa dos segundos, né? E eu não quero que esse erro, na precisão ali, nos passe de 2,2 segundos, com 95% de confiança. E eu já verifiquei em estudos anteriores que o desvio padrão não ultrapassa 11 segundos. Né? A fórmula para achar o tamanho da amostra é z ao quadrado vezes variância, ou desvio padrão ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado. Tá certo? Eu preciso dessas três informações. Certo? A gente já sabe, como a confiança é 95%, então o meu zzinho depende da confiança. Então eu tenho que escolher um zzinho, tal que de menos z a z, eu tenho 95% da minha informação. A gente já viu várias vezes aqui que é 1,96. Tá certo? O meu desvio padrão, eu não tenho essa informação. Mas em estudos anteriores, ele mostrou que era de 11%, não ultrapassa 11%. Vou utilizar essa informação, né? 11%. Porque, obviamente, eu nem tenho a amostra ainda, então eu preciso utilizar da bibliografia, de outros conhecimentos que eu já tenho. E o erro, eu não quero escolher um erro que não ultrapasse 2,2 segundos. Então, vou colocar aqui no lugar do erro 2,2 segundos, e encontrei uma amostra aqui de 96, tá bom? Agora, a última questão. Eu tenho aqui, suponha que 43% dos meus estudantes fumam. Se fizermos uma amostra de 15 alunos, qual a probabilidade de no máximo um ser fumante? Então, a probabilidade, esse aqui, então você percebe que isso aqui tem uma distribuição binomial, certo? Onde x representa o número de alunos fumantes. Eu vou fazer uma amostra de 15, então a binomial tem dois parâmetros, o tamanho da amostra que é 15 e a probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso aqui probabilidade de sucesso entre aspas, é 43%, ou 0,43, né? É a probabilidade de ser fumante. Então, eu quero saber qual a probabilidade de no máximo um aluno. No máximo um é 0 ou 1. Certo? A probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1 é a probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1. Como que eu acho essas probabilidades? Eu vou encontrar por essa formulazinha aqui, tá certo? A probabilidade de x ser igual a x é nx a x de p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x.
Então, vou ter que calcular a primeira, que é a probabilidade de x ser igual a zero. Então, 15, 0 a 0, de 0,43 elevado a zero, 1 menos 0,43 de 15 menos zero. E depois a probabilidade de x ser igual a 1. Então, 15, 1 a 1, tal, tal. Fazendo aqui uma das combinações, tá? Você tem calculadora ou no próprio Excel, já faz o cálculo direto, tá? Mas, se você for feito à mão aqui, você sabe que 15 fatorial 15, 0 a 0 é 15 fatorial, dividido por 15 menos 0 fatorial, vezes 0 fatorial. Né? 0 fatorial a gente já viu aqui nas aulas passadas que é 1, não é tão óbvio assim, mas é. Né? 15 menos 0 fatorial é 15 fatorial, 15 fatorial corta com 15 fatorial, então deu 1 aqui, isso tudo dá 1. Né? Então, da mesma forma, você vai fazer aqui, não vou gastar mais tempo com isso. Então, você vai somar a probabilidade de P de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1. Certo? Somando essas duas probabilidades, você tem a resposta. O que eu percebi quando eu fui dar uma olhada na prova de vocês? Muitos alunos não entenderam qual a probabilidade de, no máximo, um ser fumante. Então, muitos alunos fez só a probabilidade de x ser igual a 1, sem somar a probabilidade de x ser igual a 0. Para quem fez só a probabilidade de x ser igual a 1, eu dei meio ponto nessa questão, tá bom? E aqui é só um bônus, é porque eu acabei de ver isso e eu queria mostrar para vocês. Né? O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta quinta-feira, que é hoje, uma pesquisa com a intenção de voto com a eleição municipal de São Paulo. O candidato Celso Russomano aparece com 28% das intenções, Bruno Covas com 23%. Foram entrevistadas 1.000 pessoas entre 13 e 15 de outubro nessa pesquisa, feita exclusivamente para a Record TV. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo e o nível de confiança é de 95%. Então, só vou fazer as cálculos aqui para vocês verem que legal que vocês já aprenderam isso. Então, vocês já sabem fazer e justificar isso para os seus amiguinhos. Né? Então, a gente tem aqui uma... Né? Aqui o N é 1.000, ou seja, a amostra aqui foram de 1.000 pessoas. Eles encontraram 28%, peguei aqui a probabilidade do Celso Russomanos, tá? 28%, você pode pegar outras probabilidades aqui. Né? O máximo que vai dar é o que você vai utilizar, tá? A probabilidade que você encontrou foi de 28%. A confiança é de 95%. Então, você sabe que o seu Zzinho depende do valor da confiança, que é 1,96. Então, como é que eu calculo a margem de erro no caso de uma probabilidade, né? de um intervalo de confiança para uma probabilidade? É o Z raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu dividido por N. Ou seja, o Zzinho lá é 1,96, porque ele disse que o nível de confiança é de 95%. Né? O 0,28, você pode pegar aqui, ou você pode pegar até valores maiores. Né? Quanto maior, melhor. 0,5 é o máximo. Vezes 1 menos 0,28, dividido pelo tamanho da amostra, que é 1.000. Tá bom? Que é 1.000. E aí eu encontro 0,0278. Ou seja, aproximadamente 3%. Então está certíssimo o que eles falaram aqui. Foram entrevistadas 1.000 pessoas e a margem de erro é de 3%. 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Tá bom, gente? Valeu!